Boa noite, que bom Boa ter você noite. aqui. Prazer te Obrigada conhecer pelo finalmente. convite. Imagina, eu agradeço muito você ter aceito, você estar aqui com a gente para compartilhar um pouquinho da sua trajetória, e do seu posicionamento, que não é pouco, na carreira de artista. Agradeço todo mundo que está assistindo também, obrigado pessoal que veio. Tem muitos fãs, viu, Julia, procurando por você, pedindo para você. Ah, que delícia! Que Pois é. maravilha! Antes de começar, eu quero pedir para o pessoal que está acompanhando, se vocês tiverem perguntas, ao invés de colocar nos comentários, coloca na caixinha de perguntas, porque nos comentários a gente vai perdendo, vai tudo subindo e a gente acaba perdendo as perguntas. Então deixa na caixinha, se você tiver pergunta para ela ou para mim, tanto faz. E a gente vai pegar uma hora ali para responder Que tudo. delícia! Olha, estou vendo meus alunos entrando aí na live, Pois meus é, amigos bem. Oi, Johannes! eu vi o Davi, Alex, Polly. fagotista, que trabalhou com você no Fantasma. Sim, que Pois legal! é, ele tá aqui. Igor! Que legal. Antes de começar também, eu queria perguntar, para eu não errar, a pronúncia do seu nome é Giulia ou Giulia? Giulia. Giulia, maravilha. Isso. Italiano. Italiano. Não vou errar. Legal. Para começar, então, eu queria que você se apresentasse rapidamente e contasse para o pessoal quem é a Giulia Nadruz hoje. Eita! Gente, prazer! Eu sou uma pessoa muito tranquila, aquelas, né? Canceriana. É, bom, eu sou atriz, cantora, dubladora. Ah, trabalho com teatro há 10 anos. Estudo, canto, dança, interpretação já há 20 anos que eu comecei meus estudos. Sou carioca, atualmente moro em São Paulo. Meu último trabalho no teatro foi O Fantasma da Ópera, no Teatro Renault, com uma personagem Christine Daae. Atualmente estou, né, se Covid e, né, se Deus quiser deixar, em breve também estreando um novo espetáculo chamado West Side Story, no papel da Maria. Que A gente legal. estava ensaiando quando a quarentena chegou e tivemos que parar tudo. Mas se Deus quiser, em breve voltaremos. Meu irmão entra na live. Em breve voltaremos e estrearemos assim que der, graças a Deus quiser. E, bom, na dublagem, acho que o meu trabalho mais significativo, assim, embora eu já tenha feito bastante coisa, mas o que ficou mais famoso, assim, foi o live action da Disney, da Bela Fera, onde eu dublei a Emma Watson, papel da Bella. Uhum. E depois disso, eu acabei assumindo a Bella nos desenhos também. Então, atualmente eu sou dubladora oficial da personagem. E. Ah, eu acho que foi um resuminho. Resuminho. Um Agora, resuminho básico, abrimos para normal. perguntas. Legal, legal. Nossa, que incrível. Voltando um pouquinho, eu vi que você começou a estudar primeiro artes cênicas, né? Você tinha 5 anos de idade, é isso? Gente, Alonso Barros tá na live. Desculpa, Imagina. eu fico. Ai, não consigo concentrar, porque vejo essas coisas. Alonso Barros é só, tipo, um dos coreógrafos e diretores mais maravilhosos e incríveis do Brasil. Que bom que tá Uma aqui. carreira Agradeço a presença. internacional. É, Desculpa, qual foi a pergunta? Até me desconcentrei. Que eu vi que você começou primeiro estudando artes cênicas, né? Você Não, era na bem. verdade, eu Não? comecei estudando é, dança. Foi por onde eu comecei. Eu comecei a fazer aulas de balé com 5 anos de idade. Depois, logo em seguida, com 7 anos, uns 2 anos depois, eu comecei a cantar em coros infantis e Uhum, a fazer aula de técnica vocal, mas voltado para o coro, né, para o canto coral. uhum.
Um pouco mais tarde, com uns 10 anos, 10, 11, eu comecei a, a, a descobrir o teatro, mas assim, na escola ainda, né? Enfim, fiz algumas montagens escolares, eu só fui começar a estudar teatro mesmo, a fundo, um pouco mais velha, com os meus 17 anos. Entendi. E o balé você começou por influência, como que foi? Influência Então, dos a seus minha pais? mãe, sim, a minha mãe dançava, Uhum. quando era mais nova, chegou até a se apresentar na Europa, começou a dar aula para crianças, mas ela era bem jovem e aí acabou largando a dança para seguir a carreira de arquiteta. Mas sempre foi uma paixão dela, assim, né? Então acho que mais dia menos dia ela ia acabar me colocando para experimentar, né? Era uma aula de dança. Mas eu comecei mesmo por conta de um acidente, de um pequeno acidente caseiro. Eu era muito atentada. E Aham. aí eu resolvi inventar de escalar uma cama beliche que tinha na minha casa com 5 anos, você vê. E eu caí lá de cima, de cabeça no chão. E aí minha mãe me levou para o hospital, porque foi um acidentezinho meio preocupante. E aí eu fiz lá os exames e tal. O médico falou: olha, foi uma suspeita de traumatismo craniano, mas não chegou a ser, foi só Meu suspeita. Deus. Eles fizeram os exames e falaram: ó, parece que tá tudo bem, mas coloca ela num balezinho, numa natação, para ver Sério? se a coordenação motora tá ok, tá funcionando. Eu acho que minha mãe ia acabar me colocando eventualmente para dançar, mas foi assim que eu comecei. No dia seguinte, eu estava matriculada na aula de balé e na de natação. Meu Deus. Que Você legal vê. isso. Nossa, eu acho que esse foi o início de carreira mais cômico que eu já ouvi. E eu comecei cantando também, é uma história divertida, assim, Uhum. porque eu comecei cantando no coral da escola, né, no coral mirim da escola que tinha, lá no Rio de Janeiro. E quando eu entrei na escola, eu era muito jovem para entrar no coral ainda, eu não tinha idade suficiente. E quando eu entrei no Garriga, eu me mudei para uma casa que era do lado da escola, tipo colada, muro com muro mesmo, assim, na escola. Uhum. E eu ouvia todos os dias, todos os sábados de manhã, eu conseguia ouvir o ensaio do coral lá na escola. Porque eles ensaiavam numa sala que era próximo, assim, da minha casa. Então, como eu não podia participar ainda, porque eu era muito nova, eu acordava todo sábado de manhã, pegava minha apostila de música, abria a janela, abria a pastilha e ficava cantando à distância junto com o coral. Nossa. E aí a minha mãe viu, e aí também ficou assim, né? Ficou sensibilizada, né? Amoleceu o coração, e aí foi lá pedir pra maestrina para deixar eu entrar mais cedo no Uhum. coral. Então foi assim que eu comecei a cantar também. Que legal. Isso você tinha 7 sete anos. anos, né? Uhum. É. Bacana. E que ponto da sua vida, assim, que você já fazia dança e canto, qual foi o ponto que você decidiu que você queria fazer isso? Está ligado à arte, está ligado à cultura para sua vida? Pois é, assim, esses primeiros anos de estudo foram muito nesse lugar de hobby, né? Tipo, meu irmão fazia judô, eu fazia balé, sabe? Era meio isso. Durante muitos anos foi nesse lugar. Mas eu sempre amei, né? Dança, canto, mais tarde interpretação, também teatro. Sempre tive uma ligação forte com isso. E, né, desde pequena assistindo também aos musicais, né? Da Disney, né? Ou os clássicos, eu também sempre gostei muito. Mas eu nunca pensei em levar isso profissionalmente porque eu não tinha nenhuma referência próxima, sabe, a Uhum. mim, na família, ou de amigos, de pessoas que fizessem isso profissionalmente, sabe? Então, durante muitos anos, isso não era uma opção, né? Não era uma realidade.
E Uhum. aí um dia caiu essa ficha, assim, né? Eu vi uma, já com 16 anos, eu vi uma divulgação de um musical, de uma audição para musical na internet. Assim, por acaso, né? Na época foi High School Musical, a seleção, Nossa. que eles abriram inscrição no Brasil inteiro, né? E tal, fizeram um reality, foi um negócio grande, por isso que eu fiquei sabendo, né? E aí eu vi lá e aí tinha uma propaganda, tipo, ah, se você canta, dança, interpreta, mande seu material e não sei o quê. Aí minha mãe olhou e falou, filha, manda material, você dança, você canta. Eu falei, mãe, tá meio louca? Tipo assim. Tipo, não, eu danço eu canto na escola. Tipo assim, nada a ver. Uhum. Aí ela, ai, por que não? E tal. A gente fez, tipo, meio quase que de brincadeira, assim, né? Montamos um currículo acadêmico com as aulas que eu já tinha feito, né? As montagens escolares e tal. Falei, nossa, nunca vão me chamar, né? Whatever. Mas mandei Aham. de brinco. E aí me chamaram. E eu vim para São Paulo fazer o teste. E eu fui passando, assim, eu fui. Eita, peraí que minha bateria tá acabando, deixa eu botar aqui pra carregar. Só um segundo. Tranquilo. Pronto. E aí eu vim pra São Paulo e aí eu fiz a primeira fase da audição e passei, e aí voltei pra segunda fase, pra terceira, pra quarta, pra quinta, o negócio foi indo, né? E eu falei, cara, não é que, sei lá, vai que, né? Vai que dá certo. E aí eu Aham. cheguei até uma semifinal, assim. Mas não rolou, não passei, porque fui reprovada no teste de interpretação, que era Sério? o que eu tinha menos conhecimento até então mesmo, né? Foi a partir daí que eu mergulhei, comecei a estudar, e aí fui estudar na Cal, no Rio de Janeiro, que é uma escola de interpretação, de teatro, Uhum. profissionalizante. Não fiz o profissionalizante lá, mas fiz muitos cursos, aí fui fazer tablado também, que é outra escola muito conceituada lá no Rio, e aí comecei a investir nisso. E gostei, né? Falei, cara, isso é muito legal, Uhum. né? Junto as coisas que eu mais gosto de fazer, né? Por que não? E aí comecei a cogitar isso e olhar com outros olhos, assim, ver, poxa, talvez possa vir a ser uma opção de carreira, por que não, né? Uhum. Até então você nem não cogitava tanto, né? Não, Você não pensava era em uma realidade. fazer, você pensava em fazer alguma outra coisa, algum para faculdade assim, ou porque você tinha perto de 17 anos, estava próximo ao vestibular, né? Sim, eu tive essa primeira experiência, logo em seguida eu fui para os Estados Unidos passar uns 2 meses na casa de uns parentes que eu tenho lá, para fazer tipo um intercâmbio mesmo, né? Uhum. Na casa deles. Eles moravam em Vermont, no interior, e eu fui com meus pais para Nova York. A gente passou uns 10 dias lá e depois eu fui ficar na casa desses meus tios no interior, lá em Vermont, que já é quase Canadá, Estados Unidos, mas bem lá para cima, né? Uhum. E eu assisti um espetáculo na Broadway, porque, né, vamos assistir algum pelo menos, né, turistão e tal. A turistada tinha que assistir um espetáculo na Broadway e foi escolher logo qual? Fantasma da Ópera, né? Olha só. O clássico dos clássicos. E Aham. até hoje eu nunca tive a oportunidade de voltar a Nova York, então foi o único espetáculo que eu assisti na Broadway. Foi o Fantasma da Ópera. Nossa. E, sei lá, 10 anos depois, eu fui fazer aqui no Brasil, né? Foi muito Nunca legal. que ia imaginar uma coisa dessa. Nossa, e eu tinha acabado de passar por essa experiência aqui, desse teste no Brasil, e eu fui e eu assisti o Fantasma da Ópera e eu lembro que assim, eu nem respirava a peça inteira, né? Eu fiquei a peça inteira com a boca aberta, eu não nem piscava, né? Foi assim, super impactante. E depois eu passei esses 2 meses lá na casa desses meus tios, e lá a minha prima, que tem a minha idade também, fazia montagens amadoras de musical lá, né?
Ela também cantava, também interpretava, e aí eu acompanhava ela nos ensaios lá, mas eu não podia participar das montagens porque eu não ia ficar tempo suficiente para apresentação. Eu ia voltar para o Brasil antes, então eu só podia assistir e acompanhar os ensaios. E eu ficava tipo assim, me coçando, tipo, ai, queria muito participar e não posso. E aí eu voltei para o Brasil bem no terceiro ano, começo do terceiro ano, pré-vestibular. E aí aquela coisa, né? E aí, o que você vai fazer? Tem que escolher a carreira, tem que prestar vestibular para alguma coisa. E eu falei, caramba, e agora? Eu tava começando a abrir a minha cabeça nesse sentido, mas ainda não era uma escolha assim encorajada, né? Então, daí eu acabei optando por direito, daí passei o ano inteiro desse de pré-vestibular, parei as aulas de dança, parei as aulas de canto, parei tudo, fui focar no vestibular, estudar, passei para algumas faculdades, fiz um ano de direito no UFRJ. Sério? Só que fiz. Só que aí eu passei para o segundo semestre para começar a faculdade. E aí eu falei, pai, mãe, olha, eu estudei o ano inteiro para conseguir passar numa faculdade pública. Eu mereço que vocês me paguem um curso de teatro. E aí eu fiquei esses 6 meses com essa chantagem emocional. Vocês não vão ter que pagar a faculdade nos próximos anos. Então vocês vão pagar todos os cursos que eu quiser nesses 6 meses de férias. Aham. E aí eu comecei a estudar e as coisas foram acontecendo muito rápido. Eu comecei a estudar na Cal, no tablado, a fazer cursos focados de teatro musical também, fazer aulas de canto. Fiz um monte de aula nesses 6 meses. E rolou uma oportunidade de entrar para fazer uma participação numa peça. Foi assim. E aí eu fiz minha primeira peça profissional. E aí eu comecei a trabalhar junto com a faculdade de Direito. Então, as duas primeiras peças profissionais foram junto com a faculdade. Então, foi uma loucura, porque eu tinha que matar a faculdade para fazer peça. E aí, assim, não deu. Eu fiz um ano, assim, foi o que precisava para conseguir trancar a faculdade. E, graças a Deus, nunca mais parei. Dois mundos completamente diferentes, né? É, realmente, fazendo a faculdade e trabalhando com teatro, eu percebi que tinha nada a ver. Uhum. E que eu só, enfim, eu tinha que escolher alguma coisa, né? Meu pai é advogado, daí eu falei, bom, então vamos lá. Deixa Só pra que não. ele. Legal. E depois dessas peças, qual foi o seu primeiro musical mesmo? Meu primeiro musical foi um infanto-juvenil chamado As Incríveis Aventuras da Turma do Louco do Toco, Gente. que eram. O nome é meio gigantesco, né? Meio esquisito, mas a peça era muito legal. Era uma graça, era super bem feita, bem montada. É, com músicas do Tauan Delmiro, não sei se você conhece o trabalho dele, é Hum. um artista lá do Rio de Janeiro, que hoje em dia faz um monte de coisa, tá aí super no mercado. Tipo, foi um dos primeiros trabalhos dele também. Ele compôs as músicas e também estava no elenco com a gente. Reiner Tenente também estava nesse elenco com a gente. Hoje em dia tem o Seften, que é uma escola de teatro musical no Rio e trabalha pra caramba em musicais também como ator-cantor. Renan Matos, Tadeu Matos, Júlia Fajardo, Lincoln Tornado, um pessoal que seguiu na carreira e fez várias coisas também. Uhum. E foi muito bacana. Esse foi meu primeiro musical, mas minha primeira grande produção foi logo depois com o Gypsy, que Ah, foi um tá. musical do Charles Miller e do Cláudio Botelho, lá no Rio de Janeiro. E depois viemos para São Paulo fazer temporada aqui também. Isso você já estava perto dos 20 anos. Eu fiz 19 na temporada de São Paulo. Uhum. Foi isso? Acho que foi. Foi, Já, foi já, já isso. a sua mãe confirma aqui que eu já vi que ela entrou. Ah, oi, Manis. E legal. Daí então você foi acabando emendando um no outro, né? Porque o que eu percebi de musical é que você acaba emendando um no outro, né?
Olha, não é sempre que isso acontece. Isso é um fator muito além do talento da pessoa, né? Mas é muita sorte também de você conseguir mirar um trabalho no outro. Uhum, Assim, viver só de teatro musical é possível no Brasil, mas não é fácil. Nem claro. sempre dá pra você emendar um no outro, mas nos meus primeiros anos de carreira, eu tive muita sorte de conseguir emendar um no outro durante um bom tempo, assim. Uhum. Aí, até a minha primeira entre safra. Então, eu me acostumei até mal, assim, né? Eu fui, sei lá, os 2 primeiros anos de trabalho, assim, foi direto, eu não tive férias. E aí, de repente, rolou o momento entre safra, né? E você fala, caraca, e agora ferrou? Mas é super normal na nossa área você passar por isso. Por isso que, inclusive, eu fui abrindo ao meu leque de possibilidades, diversificando minha área de atuação. Porque eu percebi, falei, caramba, tá, eu não quero, eu não quero passar dificuldade nesses momentos entre uma peça e outra, né? O nosso mercado é grande, mas não é como o mercado do West End, por exemplo, em Londres, ou com o mercado da Broadway em Nova York, que você tem coisa acontecendo o tempo todo e muitas produções acontecendo ao mesmo tempo. Aqui você tem, mas, enfim, não tanto. Então, eu me formei em dublagem lá no Rio de Janeiro, Uhum. comecei a trabalhar com dublagem lá. Aí, quando vim para São Paulo, fiquei um tempo afastada e tal, e voltei com a dublagem aqui com o live action da Disney. Já direto no live action. Eu já tinha feito umas coisas no Rio, né? Aham, Há uns anos atrás. E aí sim. fiquei um tempo parada, eles precisavam de uma atriz que cantasse e interpretasse e que dublasse também e que tivesse uma voz, um timbre parecido com da Emma Watson, que encaixasse com a personagem. E aí foi uma junção de fatores aí. Várias atrizes de musical do meu perfil, da minha idade, fizeram o teste. Uhum. E aí dei sorte. Eu fui, sei lá, a última leva de testes, assim, já tinha acontecido umas 4, 5. Legal. E aí alguém me indicou e eu fui parar lá, me ligaram falando: você pode vir fazer teste de dublagem para um filme? Eu falei, tá bom, vamos lá. Eu não sabia o que que era, né? Eles não, geralmente não falam. Aham. E aí eu cheguei lá, era pra dublar a Bela, da Bela e a Fera, tipo assim, só a minha princesa favorita, meu desenho animado favorito da infância, assim, né? Então eu fiquei tipo, como assim? Foi Mas deu bem, certo. bem ao acaso também. Então a dublagem veio aí nesse lugar. Eu gosto, adoro fazer, mas veio como uma opção também. Pra não. Pra eu ter outros pratinhos rodando, né? Que a gente fala, assim, né? Outros planos também, outros focos, não apostar. Você, como artista, é complicado às vezes você apostar todas as suas fichas numa coisa só, Uhum. né? O artista, quanto mais multifacetado ele for, né, mais oportunidades ele tem de se manter no mercado, né? Então, eu trabalho com TV e cinema também. Quer dizer, cinema nunca fiz, pretendo, se Deus quiser. Mas TV, já fiz alguns trabalhos de TV, então estudei para isso também. Então, teatro musical realmente é o meu foco, assim, é com que eu mais trabalho, de fato, mas também tenho essas outras possibilidades também que eu adoro. Eu curto muito poder variar também, Uhum. diversificar. Pra não ficar também tudo muito monótono, né? Pois é, assim, eu amo, poderia viver só de musical, mas essa foi a escolha que eu fiz, né? Que eu optei, por exemplo. Uhum. Tem amigos que têm carreiras paralelas, às vezes, por exemplo, a interpretação. Não é fácil você viver de arte no Brasil. Essa Sim. é a realidade. Então você tem que buscar ferramentas e armas para você viver bem, né? Não passar dificuldade, não
você poder viver disso, se dedicar e ser feliz, viver confortavelmente, né? Uhum, Então, cada um tem descobrir um jeito, né, de fazer. Mas assim, é possível. É possível. Tanto que, graças a Deus, estou aí 10 anos na carreira e tô super feliz, tô bem. Mas é uma carreira que demanda muita disciplina, muita entrega, muita. Você abre mão de muitas coisas também na sua vida. Tem um lado maravilhoso de você trabalhar com o que você ama, mas também tem um lado difícil de ser uma carreira instável, de da arte não ser valorizada no país como deveria, né? Então, ser artista é é um voto, né? uhum, De amor à arte mesmo, assim. com certeza. Enfim, já falei um monte. Faz uma pergunta aí. Eu queria saber qual que você julgaria o seu maior desafio para conseguir dominar todas essas suas carreiras, essas suas qualidades. Porque Maior tem desafio. temporada que você tá fazendo teatro musical e pode acontecer de logo depois você tá dublando ou tá fazendo algo totalmente diferente. Pois é. Por exemplo, você virar a chavinha, porque são técnicas diferentes. Por exemplo, para você interpretar no teatro, você interpretar na TV, Uhum, né? É tudo interpretação, você precisa de verdade, conectar, conexão, tudo, mas são técnicas diferentes, né, de interpretação. Então, eu já estive em cartaz em musical e ao mesmo tempo gravando coisa na TV, e tem esse desafio técnico de você ficar nesse ajuste, né, constante, que não é fácil, é um desafio. E conciliar agenda e cronograma também é muito difícil, porque quando você está no musical, o musical te demanda muito de tempo mesmo, de energia, principalmente no período de ensaios. A gente passa horas ensaiando, né, por dia ensaiando, 8 horas por dia ensaiando, com uma folga por semana, né? uhum. Então é bem puxado e é bem difícil conciliar com outras coisas, principalmente nesse período, né? Ou então quando você faz um musical tipo Fantasma da Ópera, que você tem uma temporada de quarta a domingo, com 7 sessões por semana. É tipo, é muito difícil fazer outras coisas, porque o dia de folga que você tem está acabado, né? Aham. Mas, mas é possível. E é isso, a gente se vira e vai tentando encaixar as coisas. Por exemplo, em 2015, eu estava estreando Chaplin, o musical do Chaplin, com Jarbas Homem de Mello, aqui em São Paulo. Eu estava ensaiando o musical e estava gravando uma minissérie da Globo, lá no Rio de Janeiro. Dois irmãos, né? Dois irmãos. Aham. E, cara, foi uma loucura! Foi uma loucura. Eu, assim, eu fiquei, beirei o desespero, porque, assim, as gravações iam durar até, sei lá, dia 30 de abril, né? No meu contrato era isso. Eu tinha uma participação que não era muito grande, tinha algumas cenas pontuais e tal. Eu falei, bom, tranquilo, a minha estreia do Chaplin é só dia 12 do mês seguinte. Então, eu negociei com a produção da peça. Bom, tô gravando uma minissérie, vocês me liberam para gravar até dia tal. E depois eu tô com um musical 100%. Beleza. Só que deu dia 30 e a gente não tinha terminado de gravar a minissérie ainda. E aí foi passando, o tempo foi passando e as gravações não acabavam. E aí foi chegando perto da estreia e eu fazia uma das personagens principais do musical. Foi chegando perto da estreia e eu continuei sendo solicitada para gravar no Rio de Janeiro. Cara, aí foi treta. Que aí o diretor do musical começou a ficar irritadíssimo, porque eu não estava nos ensaios gerais. E aí me chamavam em cima da hora para gravar no Rio. E aí teve um dia que eu lembro que foi minha última, era para ser minha última diária, já tava um super estresse por causa disso. E aí eu cheguei no set de gravar lá no Projac.
Me aprontei toda, maquiei, pus figurino, tava pronta para gravar às 10 horas da manhã. A gente só foi pro set de gravação às 6 horas da tarde. Eu cheguei lá, eu passei o dia inteiro assim, eu ainda tava costurada no figurino, então não podia mexer muito. E aí, 6 horas da tarde, só que o diretor falou que dava pra ir gravar lá a cena que eu tinha que gravar. Fui pro set, quando eu cheguei no set, o diretor olhou e fez assim: É, não vai dar pra gravar hoje, não. Meu Deus. Porque era uma cena muito complexa, com muitas pessoas, e não ia ter tempo suficiente, porque, enfim, ia acabar o horário de trabalho dos técnicos e não ia dar tempo de gravar a cena. E eu lembro que esse dia eu fui pro banheiro do Projac e eu chorei de desespero. Meu Deus, a Cláudia Raia vai me matar! Porque a Cláudia estava produzindo a peça, né? Aham. O que eu faço? Mas deu tudo certo, foi só certo. Legal, nossa, é muita coisa para assimilar. E eu vi que você também foi indicada várias vezes como melhor atriz, né? Eu tinha falado 9 no começo, mas alguém me corrigiu aqui falando que foram 12. Sei É, lá, talvez tenha. acho que você já foi indicada tantas vezes que já perdeu as contas. Eu já perdi a conta, eu acho. É Eu tá por queria, aí, hein? 10, 12, pode ser. dessas indicações que você recebeu, você colocou como meta isso? Ou foi algo que acabou acontecendo como consequência do seu trabalho mesmo? Não, jamais. Jamais pus essa meta na minha vida. Assim, eu sempre quis fazer um trabalho bem feito, assim, eu não. Independente do tamanho da personagem ou da peça que eu esteja fazendo, eu tento sempre fazer o meu melhor, dar o meu melhor, né, dentro daquela obra, daquele momento, daquela personagem. Então eu levo meu trabalho muito a sério, assim, e eu sempre realmente me dedico ao máximo. Nunca, mas nunca foi com um pensamento, pensando, vou fazer direito porque eu não quero ser indicada. Não, foi claro que tipo, qualquer ator tem esse desejo por uma questão de reconhecimento profissional, né, e tal, mas quando aconteceu a primeira vez, eu zero estava esperando, assim, minha primeira indicação foi Shrek. Uhum, Foi com Shrek, pelo meu papel como Princesa Fiona, no Shrek. Eu fui indicada para o prêmio Bibi Ferreira, que é um, um dos maiores prêmios de teatro musical que temos no nosso país. uhum. E eu lembro que eu fiquei chocadíssima, assim, o Zé eu tava esperando. Tipo, gritava, liguei chorando pra Deus e o mundo, aquelas coisas, né? Aham. E aí as outras foram vindo depois, mas é sempre uma alegria muito grande, que é um reconhecimento do seu trabalho, né? Você vê que o público, porque a gente faz para o público, então que o público está gostando, que tá aprovando, que você emociona as pessoas, que você diverte as pessoas, que você consegue tocar as pessoas de alguma forma, transformar as pessoas de alguma forma. O prêmio é uma forma de ter um retorno, né? Uhum, Disso. E é muito... claro. De todos esses espetáculos que você fez, eu vi que já foram mais de 20. Qual. Foram 20. Não, Ah, espetáculos ao todo foram 22, 23. uhum, Foram 20 musicais, então foram 23 espetáculos. aham. Qual de todos esses, qual foi o que você mais evoluiu, profissionalmente falando? Que você acha que você evoluiu profissionalmente? E por quê? Cara, é muito difícil. Toda vez que me perguntam assim, qual que você mais gostou, qual foi o mais difícil? É muito difícil, porque cada espetáculo te traz um desafio e te conecta de uma forma diferente com aquela história que você está contando, com aquela personagem. Mais desafiador, que eu mais aprendi,
Olha, cara, todos me ensinaram tanto, mas minha primeira personagem em Fame, inclusive hoje eu tô com a blusa do Fame, em Fame, que eu fiz em 2012, foi a primeira vez que eu fui escalada para fazer uma personagem protagonista e ter essa responsabilidade, que é uma super responsabilidade. Aprendi muito nessa posição, assim, né? Que eu já tinha feito espetáculos grandes, e tudo, mas é uma carga de responsabilidade menor. Não tem jeito, né? Como protagonista, você é a cara daquele espetáculo, você carrega o espetáculo muito com você, e é o trabalho de, às vezes, 150 pessoas que estão ali depositando e confiando que você vai entregar, né, no Uhum. palco. Então, eu aprendi muito nesse momento, principalmente a manter a calma, a serenidade, a confiar no meu trabalho, né? E recentemente aprendi muito com o Fantasma da Ópera, porque de fato, assim, posso dizer com certeza e convicção, apesar de ter passado por muitos desafios na minha vida, o Fantasma da Ópera foi a peça mais difícil que eu já fiz. Sério. Mais difícil. Por vários aspectos, mas assim, uma demanda técnica vocal muito alta, corporal também, porque na primeira cena do espetáculo eu fazia uma coreografia na sapatilha de ponta, então eu tinha que dançar balé clássico na ponta, que não é meu lugar de conforto, foi um super desafio. Uhum. Demanda técnica, estrutural gigante, porque é um espetáculo que tem 1.000 figurinos e cenários e coisas gigantescas. Se você pisa errado, anda pro lado esquerdo e lá pro lado direito, pode cair uma coisa na sua cabeça. Você pode passar um figurino gigante no seu pé, entendeu? Então você tem que estar o tempo todo muito atento. É uma estrutura gigantesca. Tipo, pra você ter uma ideia, teve uma vez que eu saía sempre de cena, acabava uma cena minha, eu saía numa determinada coxia para uma troca rápida. E aí um dia eu tava um pouco mais cansada, eu ao invés de sair andando rápido, eu saí andando um pouco menos rápido. Uhum. E caiu uma rotunda na minha cabeça. Sério. Porque, tipo, foi uma diferença de segundos, de milésimos de segundos, e descia um cenário, bem aonde Uhum. eu saía. E eu demorei um pouquinho mais pra sair e o negócio caiu na minha cabeça. Graças a Deus não foi nada demais, mas assim, pra você ter uma ideia. Uhum. Figurinos pesadíssimos, gigantescos. Espartilhos. Já pensou cantar aqueles negócios tudo de espartilho, com a saia que pesa não sei quantos mil quilos? Era bem desafiador, assim, em vários aspectos. Uhum. Claro. Até também Técnico, pelo fato, principalmente. claro, o fato também do musical ser uma produção tão clássica, tão única, né? Você tem que, acho que com certeza cai a responsabilidade de manter o nome, digamos assim, até por conta do musical. É muito louco porque a maior parte da minha carreira, por mais que eu tenha feito muitos amigos entrando, Graziela Bastos, minha parceira também, já formamos uma companhia de teatro juntas também. Então, era pesado, assim, porque eu já fiz muitos espetáculos grandes, muitos espetáculos que já existiam, muitos espetáculos estrangeiros que vieram para o Brasil, mas na maioria dos meus trabalhos eu sempre tive muita liberdade criativa, sabe? Onde eu criava as minhas marcas, criava cenas junto com a direção. E o fantasma ele vem com uma bíblia milimetricamente definida, onde você anda no um, pisca no 2, fala no 4, levanta o braço esquerdo no 5, entendeu? Então é uma coisa sinistra, assim. Então é muito rígido e eles cobram muito isso da gente, essa precisão.
E é isso, você saiu 2 segundos atrasado, já cai um cenário na sua cabeça. Então, primeiro, é uma tensão nesse lugar, né? E é um estilo de trabalho diferente do que eu tô acostumada. E as pessoas vêm assistir o espetáculo. Cara, é o espetáculo mais famoso do mundo. Onde eu faço a protagonista, que é considerada o anjo da música. Tipo assim, vai desafinar pra você ver. Tipo, não existe essa possibilidade, entendeu? Aham. Então, é uma responsa, assim, as pessoas já chegam no teatro com uma expectativa, Altíssima, né? uau, sei lá onde. Como foi que chegou o convite pra você? Ah, eu fiz as audições, né? Eu fiz os testes. Uhum, Como eu já fiz muita audição na minha vida, né? Já fiz alguns musicais também. Os produtores de elenco, alguns deles já me conhecem. Então, nesse caso foi a Marcela Tiberi, que uhum. fez produção de elenco do Fantasma, e ela já trabalhou comigo várias vezes. Então, ela me convidou, sabia que eu tinha perfil para personagem, ela me convidou para fazer teste para Christine, fazer audição para personagem. E aí eu fiz os testes com todo mundo, com mais outras 357 mil atrizes. E fizemos testes de canto, testes de dança, testes de interpretação, várias etapas. E foi isso. E aí eu me dediquei bastante, me empenhei muito na preparação para as audições, porque era um trabalho que eu queria muito fazer. Uhum. Então eu fiz, assim que eu fiquei sabendo que vinha para o Brasil, alguns meses antes, eu já voltei para as minhas aulas de balé clássico, já comecei a estudar canto lírico, que era uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu canto há muitos anos, estudo técnica vocal há muitos anos, mas canto lírico especificamente eu nunca tinha feito, estudado a fundo, e aí fui procurar um professor que dava aulas de canto lírico para me preparar e me preparei o melhor que eu pude, dei o meu melhor na audição e graças a Deus fui recompensada. Legal. Eu vou abrir a caixinha de perguntas porque tem bastante aqui até. Tá bom. Ah, Ahn, muita gente falando. Gente, obrigada pelo carinho, por vocês que estão aqui com a gente na live. Eu tô falando umas vezes quando tô olhando. Obrigada, viu? a Lena Ruiz perguntou: já aconteceu de você sair de uma audição tendo certeza que não passou e acabou pegando algum papel? Com certeza. Isso e o inverso também. Ah, é muito louco, gente. Audições não são coisas. A audição não é uma coisa que é uma matemática exata, uma ciência exata, né? Assim, às vezes você tem o perfil, você foi bem no teste, mas o diretor olhou pra sua cara e achou que você vibra azul e não vibra amarelo, que é o que ele quer, entendeu? Ele vira e Então, fala: hoje não. ou então o contrário acontece. Às vezes você vai lá, não consegue dar o seu melhor, né? Acha que você foi super mal e o diretor te amou, entendeu? Então, é muito específico, né? Você tem uma obra na mão de uma pessoa, de uma equipe, que Uhum. tem uma visão sobre aquela obra. Então, às vezes você acha que você tem perfil, mas na cabeça do cara ele tem uma outra imagem do que ele quer. Ele tá buscando uma outra coisa. Ou vice-versa. Às vezes você acha que você não tem chance e a pessoa acha que você tem tudo a ver. É tudo que ele quer para aquele personagem naquele momento e tal. Então, já aconteceu. Mamma Mia, por exemplo, foi um desses casos. Foi meu primeiro musical, produção aqui em São Paulo. Foi meu primeiro musical lá na Time for Fun, Teatro Renault, antigo Abril, na época era Abril. Uhum. E eu fui fazer a audição assim. Eu tinha perdido as inscrições da audição. Na época eu morava no Rio de Janeiro quando teve, e as coisas não chegavam tão rápido lá, assim, né? Então, quando eu vi, já tinha acabado a audição, eu perdi, não deu tempo de me inscrever, fiquei arrasada. E meses depois eu vim fazer temporada em São Paulo com o Gypsy. E eu fui fazer uma aula de dança na Operária, que é uma escola
de teatro musical aqui em São Paulo. E ia ter uma. Resumidamente, por acaso eu esbarrei com o diretor residente que estava no projeto do Mamma Mia, esbarrei com ele, assim, por acaso, lá na escola. Aham. E tinha uma atriz do elenco, que já estava todo selecionado, tinha saído. Tinha saído para fazer um outro projeto e eles abriram teste para aquela vaga específica. E ele olhou para minha cara e eu tinha o perfil que ele precisava. E eu comecei a conversar com ele, assim, de boas. E ele olhou pra minha cara e falou: Você dança? Porque ele já sabia, a gente estava conversando, ele já sabia que eu estava no Gypsy, que eu fazia um musical. Então, ele disse: Você dança? Eu fiz do nada. Eu fiz: Danço. Não, mas dança mesmo? Aí eu fiz: Danço? Não sou bailarina clássica, mas eu danço. Quer fazer um teste amanhã? Eu falei: Quero. E eu sei que eu decorei a música do dia pro outro. Fui fazer o teste de dança. Cheguei lá, era o palco do Cats no Teatro Renault que estava montado, que é um palco inclinado. Desse jeito. Vai dançar no Nossa. pelourinho pra você ver. Tipo assim, impossível. Aham. Tipo, não tinha eixo que me conseguisse fazer aquela coreografia direito. Então, assim, caguei no teste de coreografia. No teste de canto. Esqueci a letra, metade da música. Cantei em gromelô, um trecho inteiro, tipo assim. E Tudo eu que tinha pra passei dar errado. sete, né? E eu, assim, o que eu cantei direito, vai, em minha defesa. Uhum. Mas eu achei que eu tinha, assim, saí de lá falando, nossa, jamais. Uhum. Jamais vou passar nesse teste. Eu E vou passei. pegar mais uma aqui. Ahn, a Mariana Paquier perguntou como foram as Essa eu acho que eu já audições para o respondi. Fantasmas. É, né? Essa eu já respondi. Pois é. Vai ter que. Vai ficar salva a live. Você vai poder ver, Mariana. Ah, se ela entrou agora, mas a gente falou disso agora há pouco. Olha que ela já estava aí já. Perguntaram também. Vamos ver mais uma. O Murilo perguntou: é verdade que o vocalize no final da música Phantom é pré-gravada por segurança? Para evitar qualquer desafinação? Bem Eu não polêmico. sei se eu posso responder essa pergunta. Não sei se De... eu posso responder essa pergunta. Meu Deus. Eu não lembro como é que eu assinei meu contrato. Se eu já posso falar sobre essas coisas ou Aqui, se essa eu não aqui. posso falar nunca mais. A própria Mariana perguntou como foi a relação com a Lina, sendo alternante da mesma personagem. Foi super tranquilo. Imagina. Foi muito tranquilo. Para ser muito sincera, a gente se encontrava pouquíssimo, porque sempre quando ela estava no teatro, eu não estava, e vice-versa. A gente se revezava nas sessões. Uhum. Então, o nosso contato foi mais durante os ensaios e durante a temporada a gente se encontrava esporadicamente em algumas atividades no teatro ou chegando e saindo, né, dando oi, e tchau. Mas ela é super querida, uma excelente artista e respeito muito o trabalho da Lina. Ela também respeita o meu trabalho. A gente se deu super bem, gente. Isso Legal. aí. Isso entra até numa dúvida que eu tinha. Como vocês alternam os papéis, os casais são fixos? Por exemplo, você sempre se apresentava com o Léo ou você também se apresentava com o Thiago? Não, era tudo trocado. Entendi. Tudo trocado, assim. Foi muito louco. Assim, nos ensaios, eu ensaiei muito com o Léo. A gente Uhum. ensaiou 90% do tempo juntos, assim. Mas por uma questão de estruturação dos ensaios, assim, de organização, eles faziam dessa forma. E aí, no dia que eu fui estrear com o Thiago Arancan, eu nunca tinha ensaiado com ele. Sério?
Assim, tinha ensaiado uma cena ou outra com ele, mas eu nunca tinha feito show inteiro com ele. Tinha algumas cenas que eu nunca tinha ensaiado com ele. Foi muito louco. É E aí eu fiz bem. as estreias com o Léo, e aí depois na temporada seguiu, e aí virou uma bagunça. Cada dia era uma pessoa, um, um elenco, uma formação, e a gente variou muito. Uhum. Mas eu lembro que no dia da estreia, eu fui estrear com o Thiago, e eu falei, caraca, a gente nunca passou junto a festa. Deus queira que dê certo. Mas como as marcações eram tão precisas, e era tudo tão milimetricamente definido, que isso não foi um problema, né? Enfim. Uhum. Legal. Deixa eu selecionar mais uma. A Aline perguntou como foi ser a Bela. Ah, eu já falei um pouquinho também sobre isso. Foi muito legal. Foi um sonho de infância realizado. E, e eu adoro, amo poder dar voz à Bela. Você deve ter assistido umas 1000 vezes, né? Depois que você fez. Nossa, mil ou mais. Pelo Porque prazer de só no lembrar cinema que. eu fui uma vez, aí fui com uns amigos, aí depois fui com a família, depois fui com o namorado, aí fui só no cinema e já vi umas 6 vezes, não sei. Aham. Em casa já vi mais alguma. O filme é muito lindo. Eu Sim. já amava a história. O filme, o live action que eles fizeram ficou um escândalo assim de lindo, muito, Uhum. muito bem feito, a produção é incrível. E aí, e a dublagem também foi muito bem feita, só cantores, atores, dubladores muito feras, assim, muito incríveis. Uma galera de teatro musical dublou o filme também, além de mim. A Cidália Castro fez a Senhora Potts, o Nando Prado dublou o Gaston, Uhum. o Alírio Neto dublou o. Esqueci o nome do personagem, deu branco. Se vocês lembrarem aí, botem nos comentários. O amigo, o parceiro do Gaston, que é o Lefu. Lefu, lembrei. O Ivan Parente dublou o. Olha, tô ótima hoje, hein, gente? Minha memória tá bacana. Dublou Lumière. Então, uma galera de teatro musical muito boa fez a dublagem. A, a versão dublada é muito legal de assistir também. Legal. Acho que a gente tem tempo para mais uma antes que encerre. Como foi a sensação depois da estreia como Christine? Foi incrível, foi realmente um dos dias mais especiais da minha vida, assim, realmente. Foi muito emocionante. As primeiras sessões como Christine. Como foi a sensação depois? Alívio, É, depois. né? Tipo, ai, foi. Mas foi muito bom. Foi muito É. legal. Foi muito especial. Será que Quantas dá tempo vezes pra mais você. uma? Ah, acho que dá. Quantas vezes o quê? Quantas Pergunta. vezes vocês chegaram a passar o show inteiro antes da estreia? Eu, uma. Uma? Gente. Porque eles fizeram os ensaios todos com a Aline e com o Thiago. E aí eu e o Léo a gente ficava assistindo pra pegar tudo, aprender tudo, acompanhar. Mas fazer mesmo, eu e Léo só fizemos um ensaio geral antes da estreia. Nossa. Então, o Foi sentimento da estreia foi ainda mais aliviador, né? adrenalina Porque, total, né? pois é, legal. É, a gente não tem mais tempo para mais outra pergunta. Desculpa, pessoal. Ah, horrível. Eu E falo um monte, gente, perdão. não, foi ótimo, foi ótimo. Eu queria agradecer a sua participação mais uma vez. Eu estou muito, muito feliz. É um privilégio estar aqui. Eu estava muito nervoso para fazer essa Ah, live. Tava bastante, até comentei com você que eu estava bem ansioso. E é realmente um prazer te conhecer. prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Espero que você tenha curtido, que todo mundo que estava aqui com a gente também tenha curtido. E obrigada pelas perguntas, pela interação, por vocês terem dedicado esse tempinho aqui com a gente. E muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo convite.
E nos vemos em breve, virtualmente ou pessoalmente, se Deus quiser, muito em breve. Tomara, tomara. Quem sabe um dia a gente divide o palco. Agradeço todo mundo Sim. também que estava assistindo. Obrigado, pessoal. Não deixe de acompanhar a página. A gente está com bastante live. Eu estou começando agora o canal aqui. Então, segue lá para continuar acompanhando. Tem live todos os dias. O IG é Jovens Sem Fronteiras. Obrigado, obrigado, Júlia. Imagina, obrigada a você, boa noite Boa e até noite. breve. Até, tchau, tchau.